O tema do vídeo de hoje é protocolo aplicado a eventos. No vídeo anterior, tratamos de cerimonial, um conceito que anda de mãos dadas com protocolo. Você sabe por quê? Esse vídeo vai te esclarecer essa dúvida. Olá, Backstagers! Bem-vinda, bem-vindo ao Backstage, o canal para quem quer aprender sobre eventos e não tem tempo a perder. Muita gente confunde os conceitos cerimonial e protocolo. Tem gente, inclusive, que acha que são a mesma coisa. Mas o fato é que são conceitos distintos, porém complementares. Entretanto, é fato que em alguns momentos fica difícil a gente determinar onde começa a compreensão e a aplicação de um e do outro. Por questões didáticas, eu decidi fazer vídeos separados para conseguir explorar mais profundamente cada um deles. Mas é fundamental que você consiga juntar depois as informações para ter um entendimento mais abrangente. Mais importante ainda, é para que consiga identificá-los e aplicá-los em cada evento que você vai organizar. Como falado no vídeo anterior, que a gente tratou sobre cerimonial, esse conceito pode ser entendido como as técnicas usadas para se conduzir ou organizar uma cerimônia ou evento. Caso não tenha visto, sugiro que assista esse vídeo em especial, para que esse daqui faça mais sentido para você. Então, protocolo pode ser definido como as regras que regem um determinado cerimonial. Vou ler aqui a definição da autora Anna Lukover, a definição que ela traz sobre protocolo. Conjunto de normas jurídicas, regras de comportamento, costumes e ritos de uma sociedade num determinado momento histórico, geralmente utilizado nos 3 níveis do governo: federal, estadual e municipal. Ou seja, o protocolo define as regras de comportamento, de precedência, as formas de tratamento, os trajes indicados para cada cerimônia e regulamenta ainda o uso dos símbolos nacionais, adequado a cada evento, a cada ato ou atividade. Você sabia, por exemplo, que na assinatura de um acordo entre 2 países, a posição das bandeiras, a posição dos chefes de Estado e até a ordem de precedência que os papéis vão ser assinados são decididos pelas regras do protocolo? Então agora você já sabe. Mas é indevido a gente pensar que o protocolo se aplica somente em eventos públicos e com a presença dos chefes de Estado. Existe também o protocolo privado, observado no âmbito das empresas, das organizações e na nossa vida social privada. Num evento citado no vídeo anterior de uma festa de aniversário, os rituais lá citados envolvidos nesse tipo de evento fazem parte das regras sociais. Trata-se assim de um combinado cultural que é transmitido numa determinada sociedade e acatado pelos seus membros. O mesmo ocorre em casamentos, por exemplo, em relação ao posicionamento dos padrinhos, ao posicionamento dos pais do noivo e mesmo o lado que cada um dos noivos ocupa no altar. Já o protocolo público, ele segue a legislação pela qual determina as regras de conduta dos governos e dos seus representantes em ocasiões oficiais. Isso significa dizer que trata da ordem hierárquica da chegada e da saída, do posicionamento das autoridades, a ordem dos discursos, entre outras coisas. Você já ouviu falar em quebra de protocolo ou gafe protocolar? Ocorre justamente quando uma autoridade pública descumpre uma dessas regras estipuladas. Algumas dessas gafes podem passar desapercebidas aos olhos de um leigo, mas outras são consideradas graves. E você sabe por quê? Porque uma determinada autoridade representa um município, um estado ou um país. Ou seja, ela representa um coletivo. E quando comete esse tipo de gafe, compromete a imagem de um grupo de pessoas. É por isso que toda autoridade pública tem que observar com muita atenção a maneira como se comporta e o que diz enquanto desempenha a sua função pública. Como afirmado anteriormente, uma das questões que trata o protocolo é da ordem de precedência. Essa preocupação é ainda mais relevante quando temos no evento a presença de autoridades públicas.
foi especificamente em 9 de março de 1972, pelo decreto 70.274, que se estabeleceu aqui no Brasil a regulamentação das principais questões relacionadas ao protocolo público brasileiro. E existem justamente para garantir os direitos e os privilégios das autoridades e das instituições que elas representam. Mas eu quero destacar aqui que todas essas regras que eu vou tratar nesse vídeo se referem ao Brasil. E eu posso tranquilamente dizer que dominar todas essas normas já é bastante complexo em relação à nossa legislação. E por isso mesmo, em hipótese alguma, esse vídeo consegue cobrir todos os detalhes. Outra informação importante que eu quero destacar é que as autoridades presentes no evento devem sempre ser apresentadas quando convidadas. Jamais uma autoridade pode passar desapercebida ou reduzida na sua hierarquia. E na composição do chamado plano de mesa, ou seja, a mesa onde ficarão as principais autoridades, é importante destacar que a convocação respeita justamente a ordem de precedência. Já a ordem dos discursos é inversa à da convocação. E quem senta nessa mesa, quem participa dessa mesa? E essa mesa é composta pelo anfitrião, autoridades, homenageados, personalidades, entre outras pessoas que o cerimonialista vai estudar dentre todos os presentes e fazer essa montagem, mas sempre se apoiando da legislação, quando, no caso, da presença de autoridades públicas. Já no caso de eventos privados, sem a presença de autoridades públicas, a regra da precedência é a seguinte: primeiro vem o anfitrião, depois o convidado de honra, na sequência as convidadas do sexo feminino, depois a pessoa mais idosa e na sequência o mais graduado. E é assim que a gente vai montando toda a precedência. Já no caso de autoridades públicas, a regra é diferente, ou seja, em primeiro lugar vêm as autoridades com cargos mais graduados. Depois, como regra de desempate, as pessoas mais velhas e depois as mulheres. Então isso é importante deixar bastante claro essa diferenciação. Quero destacar também que existem vários tipos de montagens e estruturas de mesas, mas as mais básicas levam em consideração a quantidade do número total de pessoas na mesa. E esse número pode ser par ou ímpar de integrantes. No caso de uma mesa de número ímpar, 5 pessoas, por exemplo, a maior autoridade sempre sentada no centro. Aí a segunda pessoa mais importante fica à direita da maior autoridade. Já a terceira pessoa mais importante fica à esquerda da maior autoridade. E assim sucessivamente, ou seja, direita e esquerda. Agora, se a gente pensa numa mesa de número par de participantes, 4 pessoas ou 6, por exemplo, você concorda que não existe um centro definido? Então a gente faz o seguinte, a gente traça assim uma linha imaginária no centro da mesa e colocamos a maior autoridade à direita dessa linha. Já a segunda pessoa mais importante vai à esquerda dessa linha e assim sucessivamente, direita e esquerda, até completarmos todos os presentes. Outro assunto que é tratado pelo protocolo são os símbolos nacionais. E se você não sabe, eles são 4 ao total: a bandeira nacional, o hino nacional, o selo nacional e as armas nacionais. Em eventos, a gente trata basicamente dos 2 primeiros citados, ou seja, da bandeira e do hino. Então, são para esses 2 que a gente vai dar mais atenção. Sobre o hino nacional, o que eu acho que é importante destacar? Vale dizer que ele pode ser executado em qualquer manifestação pública ou privada, sabia? Desde que se observe a sua utilização correta e a versão original. Isso é muito importante. A gente não pode alterar a letra, o ritmo ou a melodia do hino nacional. E sempre que ele for executado, todos devem ficar em posição de respeito, geralmente de pé, com as mãos em cima do peito. Outra coisa importante, o hino é apenas ouvido e cantado, o que significa que os aplausos somente são permitidos quando
executados por músicos ao vivo, que em tese, o que a gente entende? Que a gente está aplaudindo os músicos e não o hino, ok? Como cortesia, quando o evento envolve um país estrangeiro, o hino desse país é executado antes do hino nacional. Já sobre a bandeira nacional, ela sempre deve ser posicionada mais à frente ou mais alta que as outras bandeiras. Quando usada em conjunto, todas deverão ter o mesmo tamanho, sempre se observando as regras estipuladas na Lei 8.421 de 1992, que trata justamente sobre esse item. E é importante dizer que a violação de qualquer disposição dessa lei é considerada contravenção e o sujeito, o infrator, a pena de multa. Então, como eu sempre falo, existem inúmeros itens que podemos e devemos inovar em eventos e abusar da nossa criatividade, mas os símbolos nacionais não são um deles. À noite, a bandeira nacional só pode permanecer hasteada somente se estiver devidamente iluminada. E no hasteamento é sempre a primeira a atingir o topo e no descerramento, a última a descer. Quando decretado luto oficial, ao ser hasteada, a bandeira deve ir primeiro ao topo e depois descer a meio mastro. Mais uma questão importante, é vedado, ou seja, é proibido o uso da bandeira cobrindo tribunas, placas de inauguração e mesas. Para completar as regras do uso das bandeiras, vale dizer que quando temos um evento, bandeiras de vários países, a gente utiliza o critério de ordem alfabética do idioma do país anfitrião para determinar a ordem de precedência. No caso do Brasil, a língua portuguesa. Já em eventos com a presença de bandeiras de estados brasileiros, a ordem de precedência, sabe qual que é? É a data de fundação dos estados. E no caso de bandeiras de municípios? A importância econômica dos municípios. Eu sei, são muitas regras. Em síntese, a mensagem principal desse vídeo é que o protocolo precisa ser observado para se evitar constrangimentos, embaraços e, no caso de protocolo público, para se seguir a legislação vigente. Fica a dica ainda que esse conceito precisa ser estudado com maior aprofundamento, porque realmente são muitas informações e detalhes. E caso tenha ficado alguma dúvida, ou então caso queira que eu me aprofunde em algum aspecto de protocolo, deixa seu comentário aqui embaixo. Lembre-se ainda dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal. Aí sim você vai ser notificado todas as vezes que lançarmos um novo vídeo. Ok? Então semana que vem temos mais novidades. Até lá. Beijos.